Boa noite, vamos entrando. Oi, oi, boa noite. Vamos entrando. Bem-vindos à nossa live semanal. Hoje o tema foram vocês que escolheram o tema, que sugeriram. E aí eu preparei aí um assunto para a gente conversar pelo viés, né, do laser, conversar sobre a saúde da mulher. Eu não posso dizer que é uma aula, né? É um bate-papo mais profundo, né? Mais aula a gente precisa de mais tempo. Mas aqui a gente já vai conversar sobre pontos, sobre laser, parâmetros, né? A gente, na verdade, é uma introdução, né? Para conversar sobre a saúde da mulher. O som, vocês estão me ouvindo? Hoje mudei o cenário, a luz. Tá tudo certo? Vocês estão me escutando? A gente pode começar. Essa live vai ficar salva, tá? E só para contextualizar, conforme eu disse, essa semana eu abri uma caixinha de pergunta para saber o que vocês queriam ouvir aqui na live, né? E várias mulheres trouxeram o interesse em conversar sobre saúde da mulher, né? Então, vamos conversar, tá? E eu não vou usar todo o tempo para poder abrir espaço para vocês interagirem também, tá? Por isso que não dá tempo de fazer uma aula completa, mas vai ser bem enriquecedor aqui para vocês. Obrigada, Mima Martins. Obrigada. Aí, qual é a minha proposta? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo menstrual da mulher. E na próxima live, a gente vai continuar falando da saúde da mulher para entrar na menopausa, tá? E aqui a gente vai conversar pelo um viés oriental, um viés mais natural, da ginecologia natural, e como que a gente pode trabalhar com laser, como que a gente pode trabalhar com ILIB, né? Eu tenho feedbacks bem interessantes com relação à melhora, né, do ciclo menstrual, né? A melhora da qualidade do sangue dessa mulher com ILIB, né? Então, vamos começar. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo menstrual, né? Que é conhecido também como ciclo vida, morte, vida. Porque a mulher, ela está vivendo e em algum momento ela vai entrar em introspecção, vai haver um sangramento, vai haver uma renovação, e nesse sangramento a gente chama de morte, né? Que a gente realmente, né? É um momento que a gente fica mais sem energia, né? E depois a gente renasce. Então, é o ciclo vida, morte, vida, tá? E aí, pelo viés da medicina chinesa, a gente separa as fases do ciclo menstrual em 4 fases, tá? Bate também com o lado ocidental, né? E você, pelo viés da medicina chinesa, se você quiser trabalhar essa mulher com laser acupuntura, a cada ciclo menstrual, ou desculpa, a cada ciclo não, a cada fase menstrual, você tem um princípio terapêutico específico para trabalhar. Ou seja, a cada fase que a gente vai entrar, você pode trabalhar com um princípio terapêutico, vai escolher alguns pontos que vão trabalhar esse princípio terapêutico, e aí essa mulher tem que te encontrar a cada semana, porque a cada semana vai mudando o ciclo, a fase menstrual dessa mulher, e você vai trabalhando. E você pode fazer isso só com laser, porque você pode fazer pela laser acupuntura, né? Então, se a mulher tem medo de agulha, não quer trabalhar com a medicina chinesa, com a acupuntura, a gente entra com a tecnologia. E a gente vai falar sobre o ILIB também, tá? Então é isso. Então a mulher tem 4 fases. A fase 1, 2, 3, 4. A fase 1 é a fase menstrual, né? É a menstruação, é quando a mulher está sangrando, né? Existe o quê? A descamação do endométrio. Essa é a fase 1, tá? Sangue.
Na fase 2, é depois que você menstruou, que a mulher menstruou. Essa fase é o pós-menstruação ou pré-ovulação, que é aquela fase, né, que a mulher começa na menstruação, ela baixa toda a energia dela, como eu falei no início, é como se fosse a morte dela, e aí ela começa a renascer. É aquela fase que a mulher renova as energias, a energia dela começa a crescer. Ali, enquanto a fase 1, que é a fase do sangramento, você está descamando o endométrio, na fase 2 você tá o quê? Reconstruindo o endométrio. Depois eu vou levar para a linguagem oriental. Vamos primeiro falar ocidental, tá? E aí, essa já é uma fase, na primeira fase que a mulher está sangrando, ela já tem que aproveitar esse fluxo de limpeza, de sangramento, de morte e liberar junto com essa energia mágoas, frustração, aquilo que não deu certo, limpeza, né? Então, é esse momento de morte você renova. Quando você está nascendo, logo depois da menstruação, é o quê? A mulher começa a se reconectar com o feminino, com a criatividade, com a produtividade. Então, se você pode optar, é melhor você deixar um projeto, é melhor você deixar a preparação desse projeto para a fase menstrual, que é quando você tem menos energia física, mas você tem mais insights, você está mais sensível, você está mais cheirando as coisas no ar, tem mais insights, você planeja e executa assim que você deixa de sangrar. Executa assim que passa a fase menstrual, porque aí você está com energia para pôr nessa produtividade, né? E isso eu falei se é possível. Claro que no mundo linear que a gente vive, ele não valoriza o ciclo da mulher, né? Ele valoriza a mulher tem que ser linear, na verdade, sendo que nós somos cíclicas, né? Então, essa fase 2 já é uma fase de produtividade, de reconexão. E a gente, né, que menstrua, né, sabe que a gente menstrua pouca energia. Quando passa a menstruação, a gente renova, né? Então, essa é a fase 1, que é o sangramento, e a fase 2, que é pós-sangramento, tá? Depois eu vou entrar nos arquétipos. E aí a gente vai para essas duas fases, 1 e 2, são fases mais yin, né? Para o acupunturista aqui já vai entender. A gente estava falando, né? Esvaziar sangue, nutrir sangue, tá? Bem nessa fase de nutrição, de sangue, de yin, tá? E aí a gente vai para a fase 3 e para a fase 4. Na fase 3, a gente está falando do quê? A fase da ovulação, né? É o rompimento do folículo. Então, a gente está falando ali já começando uma fase yang, né? Yang é movimento, a gente precisa romper, a gente precisa ovular, é movimento. Enquanto 1 e 2 é sangue, nutrição, 3 e 4 já é movimento. Então, nessa fase 3, a mulher, ela já está na fase da ovulação, ela está de bom humor, isso com as fases reguladinhas, né? Ela está de bom humor, com a libido alta, ela está segura, ela está doando, porque é o momento de se reproduzir, né? Então ela está doando não só para o parceiro, mas doando para a vida, para o mundo. Ela é o momento que a mulher está mais doadora da energia dela, tá? Escuta mais, quer auxiliar, quer doar energia mesmo, né? Diferente de uma fase que ela está mais introspectiva. Na fase menstrual, a mulher não quer nem encontrar com outra pessoa social, quer se esconder. Na fase da ovulação, a mulher está saindo para o mundo, né? Então, já é essa fase aí. Daqui a pouco eu vou falar dos arquétipos, que aí vai ficar bem legal para entender, tá bom? E a fase 4 é depois da ovulação, né? A gente vai para a fase 4, que é a fase pré-menstrual, né? Ali já é o momento de maior vascularização uterina, né? Ali, essa fase pré-menstrual, a mulher já começa a baixar a energia dela. Começa a entrar começa, ainda não entrou, mas começa a entrar num lugar de acolhimento, de autoacolhimento, de descanso, de oscilação de humor,
né? E se essas fases estão desreguladas, a gente chega nessa quarta fase com muita energia estagnada, né? E aí estagnação de sangue, estagnação de chi, e a gente fica, né, daquele jeito, pré-menstrual, né? A TPM lá em cima, o yang lá em cima, as coisas bem desreguladas, né? Então, vamos lá, vamos revisar, e aí eu vou começar a jogar os arquétipos aqui no meio. O ciclo menstrual são 4 fases, fase 1 e 2 mais yin, fase 3 e 4 mais yang. Fase 1, fase menstrual. Então, quando você está atendendo uma mulher, você pode falar qual fase do ciclo você está. Aí a mulher, ela pode não saber, né? Aí você vai falar, a fase 1 é a menstruação. Você está menstruada. A fase 2 acabou de terminar a sua menstruação. Fase 3 já está ali na ovulação ou está prestes a menstruar? Fase 4. Você dá essa orientada para sua paciente. Essa fase 1, que é a menstruação, que é o sangue, eu falei que é a fase da morte da mulher. A gente pode trazer o arquétipo da anciã ou da bruxa, né? É a fase que a mulher tá ali num período de mais introspecção, tá? É um período que favorece o autoconhecimento, a autorreflexão, a introspecção, ó, você vai voltar para dentro da caverna, para morrer, para jogar tudo fora, libertar ali as suas dores, as suas angústias, as coisas que não deram certo, tá? É uma fase que a mulher tá com o sexto sentido muito apurado e muito insight. É a fase anciã bruxa, e a gente pode falar que é a fase da lua nova, né? Quando fala em luas, a lua interna da mulher, então uma fase de lua nova, tá bom? A fase 2, que eu falei logo depois que a gente menstrua, a gente tá. Qual é o arquétipo? A gente traz o arquétipo da donzela, daquela mulher jovem, né? Cheia de energia, tá? E aí seria também uma ligação com a lua crescente, que está começando, né? A crescer essa energia, tá? Essa reconexão com ela mesma, reconexão com a energia dela, reconexão com ação, com produtividade, cheio de, vamos agora, é a hora de pôr o projeto em prática, tá? A fase 3, que é da ovulação, qual é o arquétipo que a gente tem? A mãe, né? E a lua cheia, expansiva, para fora, tá? Então, aí que você tem bom humor, aí que você, né, pode se doar, cuidar do outro. É uma boa hora para você cuidar do outro, tá? Que você tá doando para o mundo a sua energia, tá bom? E a 4, que já é aquela fase pós-ovulação, pré-menstrual, que aí já começa a cair energia. Já é o arquétipo da feiticeira, né? A mulher já começa a ficar meio, né? É energia minguante. E aí é a preparação. Feiticeira, daqui a pouco, vem para a fase da anciã, né? Se recolhe, né? E aí, vamos começar agora a entrar na questão do tratamento, né? Do princípio terapêutico. Aí, gente, só para vocês entenderem, e até porque quem chegou depois, é o seguinte: a live, vocês deram um tema para mim, né? Eu abri caixinha para saber o que vocês queriam escutar. Muitas mulheres trouxeram o tema saúde da mulher, menopausa, né? Saúde da mulher de uma forma geral. Hoje a gente vai falar sobre ciclo feminino, tá? As fases menstruais. Eu vou trazer o princípio terapêutico que a gente trabalha em cada ponto. Eu vou trazer pontos de acupuntura e depois a gente vai falar como que a gente pode trabalhar com o ILIB, né? Porque aí essa parte de pontos vai ficar muito realmente restrita ao acupunturista, porque eu vou falar o princípio terapêutico. Hoje eu vou falar um ponto. E eu vou, daqui a pouco eu explico para vocês, eu vou trazer como achar esse ponto para vocês. Mas o que acontece? Não é só um ponto, né? Um ponto só não vai resolver. Então, eu estou trazendo um ponto bem representativo desse princípio terapêutico, mas o profissional ele vai ter que pensar a estrutura do tratamento dele em cima do princípio terapêutico, tá? Então, bora lá. Então, a gente falou das 4 fases. E aí, então, fase 1, que é a fase que a gente está falando que está sangrando. O que tem que acontecer? Tem que ter eliminação completa de sangue. Porque se durante a menstruação esse sangue não é limpo, esse sangue não sai por completo, esse sangue vai ficar depois
meio que velho dentro da gente, estagnado, e aí começa a trazer estagnação de sangue, né? E aí a gente começa a ver coágulos, né, na menstruação. A gente começa a ter estagnação de sangue, a gente pode ter cólicas fortes, dores fortes. Então, por isso que na fase menstrual, aí, gente, eu vou falar um pouquinho a linguagem da medicina chinesa para os acupunturistas. O que a gente precisa fazer? Regular sangue, regular qi e pontos que movam o sangue, tá? É o momento esse é o princípio terapêutico que você vai trabalhar na fase 1. Regulação de sangue, regulação de qi e movimentar esse sangue. E aí, toda vez que a mulher chegar, a gente optou em trabalhar essa mulher pelas fases do ciclo. Quando ela estiver menstruada, você vai utilizar pontos que façam que atuem nesses princípios terapêuticos que eu acabei de falar. Aí você pode juntar ervas, você pode juntar fitoterapia, chá, que também regulem sangue, qi, pontos que movam sangue, tá? Eu vou dar um exemplo de ponto. Aí, pessoal, não dá para eu aqui no meio da live ficar levantando a perna, mostrando, puxando a calça para mostrar o ponto para vocês. Numa sala de aula a gente consegue, né? Então, me assistam na próxima live que a gente vai falar sobre menopausa. E aí eu vou trazer um material, vou dizer como que vocês vão acessar um material, porque eu vou mostrar esses pontos que eu vou citar hoje, nessa live de hoje, e na próxima live que vai ser a continuação da saúde da mulher, tá bom? Então hoje vocês podem só anotar e na próxima live, na próxima semana, eu vou falar para vocês como conseguir o material gratuitamente sobre os pontos, tá bom? Então, uma sugestão de ponto para você trabalhar a fase 1, que é a fase da menstruação, que é a fase anciã, é a fase de eliminar completamente o sangue. Baço 10. Gente, eu tentei pegar um ponto de cada, e o ponto que mais, assim, né? Existem várias combinações, gente, e vocês também não vão trabalhar apenas com um ponto, tá? Mas é um ponto assim que representa bem esse movimento, esse princípio terapêutico, porque o baço 10, ele move e nutre o sangue muito bem. Então, é muito bom para você fazer essa eliminação, ajudar a eliminar. Claro que vão ter outros pontos, claro que vão ter outras combinações, tá bom? Tá, depois a gente entra nos parâmetros do laser, tá bom? Então, o baço 10 é um bom ponto para você trabalhar na fase 1. E aí? E aí a fase 2. A fase 2 é a fase pós-menstruação, pós-sangramento. Você deveria esvaziar todo o sangue, né, que está ali no útero, que não serve mais, que passou um ciclo ali acumulando informações, energias, e você limpou. Agora, o que a gente vai fazer? É a hora de reconstruir o yin e o sangue dessa mulher. Então, na fase 2, é a fase de reconstrução desse sangue. Lá na fase 1, o Chongmai, o mar do sangue, ele esvazia. Na fase 2, a gente tem que preencher esse sangue, tá? Então, por isso que eu falei que fase 1 e fase 2 são fases muito ligadas à energia Yin. Está muito diretamente ligada ao sangue. Então, ao esvaziar do Chongmai e ao encher, o preencher do Chongmai, tá? Que é o mar do sangue, né? Então, um bom ponto é o ponto baço 4 que abre o Chongmai, tá? E aí, a aula que vem, próxima live, vocês vão ter acesso aos pontos, tá bom? Então, você pode trabalhar o ponto baço 4 na fase 2, tá? Eu vou trazer, quando eu trouxer esse material da próxima, eu vou mostrar esses pontos, e aí eu dou mais uma listinha de pontos que trabalham esses princípios terapêuticos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Porque é o que eu falei, um ponto só não vai resolver. É o princípio terapêutico. E aí, como é que você pode fazer? Eu vou trabalhar a fase do ciclo da mulher. 3 a 4 meses trabalhando fase do ciclo da mulher. Então, essa mulher te encontra toda semana e cada semana você trabalha uma fase. E aí, tem que passar pelos ciclos, né? Os ciclos completos para ir regulando essa mulher,
tá bom? E depois, quando você começar a regular essa menstruação, você entra no padrão energético específico daquela mulher, né? Porque a mulher também vai ter o padrão dela, tá bom? Então, beleza. Na primeira fase, a gente usa o baço, um bom ponto é o baço 10. Na segunda fase, um bom ponto é o baço 4. Beleza? Agora, vamos passar para a fase 3 e 4, que são fases mais yang, como eu falei. Primeiro, porque a gente está falando de ovulação, rompimento de folículo, né? Então, a gente está falando de começar uma fase yang, né? E a fase 4, se essa mulher não for, né, gestar, né? Se a gente não estiver trabalhando o endométrio para ser receptivo, depois ela vai menstruar, né? E aí, quando o yang chega no ápice, o que acontece com toda energia? Quando ela chega no seu ápice, ela se transforma na outra. Então, ela se torna yin, né? E aí, aí ela menstrua e ela sangra, né? Então, bora lá. A fase 3 da ovulação, o que a gente tem que fazer? É o início da fase yang. Então, a gente tem que aumentar o yang do rim e harmonizar o Qi, né? Então, um bom ponto para se fazer isso é o ponto R7 que eu trouxe, né? Que ele tonifica o yang do rim, tá? Então, é uma sugestão de pontos. É o único, gente? Não, esses pontos não são únicos. Vão ter vários outros pontos que você vai trabalhar na fase. Isso é muito importante, isso que eu tô falando. Isso é bom para você desenvolver o raciocínio terapêutico, porque o que eu percebo muito nos alunos, né, do ambulatório, eles ficam agoniados para saber os pontos. Qual é o ponto que faz tal coisa? Fala um ponto bom para tal coisa. Muito mais importante do que falar um ponto bom é você entender o princípio terapêutico. O que é o princípio terapêutico? Você fez um diagnóstico, você entendeu. Bom, a partir daqui, e no caso da fase do ciclo da mulher, você já sabe o que você tem que fazer em cada fase. Então, você tem que trabalhar o princípio. Qual é o princípio? Eliminar completamente o sangue na fase 1. Na fase 2, reconstruir esse sangue, preencher esse sangue, esse sangue. Na fase 3, início da fase yang, então tem que harmonizar o Qi, tem que começar a aumentar esse yang da paciente. Isso é princípio terapêutico. Por quê? Ponto, gente. Tem muitos pontos e vários pontos fazem a mesma coisa e você pode fazer as combinações e pode usar moxa e pode, né, trocar numa sessão utiliza aqueles pontos, na próxima fase você já pode estimular o yang de outra forma, tá? Então isso é o mais importante do que saber o ponto. Porque um ponto só, a depender ali, não vai ter muitos resultados, né? E sim o raciocínio que você está fazendo, o raciocínio terapêutico que você está fazendo em torno daquela paciente, tá bom? Beleza, já falei da fase 3. Agora vamos para a fase 4, que é o quê? Pré-menstrual. Ou você vai tornar esse endométrio receptivo, né? Então, se a mulher está trabalhando com você fertilidade, ela está querendo se reequilibrar. Gente, depois eu vou entrar no ILIB, a acupunturista, a laser acupunturista, trabalhar esses pontos com laser, fazer bastante LIB. Nossa, excelente você começar a preparar o território biológico para uma gravidez, né? Porque você está melhorando a qualidade desse sangue, você está melhorando, modulando a inflamação, né? Então, tudo isso é muito importante para uma mulher que está tentando engravidar, né? E aí, qual é o princípio terapêutico se essa mulher está tentando engravidar? Tem que deixar preparado o útero para conseguir, né? Engravidar. Aquecer o útero, né? Então, a gente está falando útero frio, né? Não consegue engravidar. Tanto é que mulheres que estão tentando engravidar, não é aconselhado ir para cachoeira, fazer natação, principalmente menstruadas, né? Aí que o útero tá aberto, aí é frio na certa, né? Mas assim, evitar pisar descalço no chão frio. Por quê? Porque precisa manter o útero aquecido, né? Então, o yang tem que estar lá em cima, porque esse yang vai sustentar depois esse calor, né? Tanto é que a mulher, durante a gravidez, sente muito calor, né? Porque ela precisa desse yang, ela precisa dessa energia aí, né? Para poder manter essa gestação, tá? Então, se você está trabalhando para uma fertilidade, você aquece o útero, tonifica yang, então pode trabalhar bem com a moxa, né? Bem interessante. Agora, se não, você está
apenas regulando o ciclo feminino dessa mulher. Na fase 4, você harmoniza o Yang, harmoniza o Qi, né? Para ela não ficar na fase pré-menstrual estagnada e o Yang ficar patológico, né? Porque o Yang tem que estar fisiológico. Um Yang patológico, aí o Yang tá lá em cima, o Yang do fígado lá em cima, a mulher tá estressada, a mulher começa, né, ter picos de raiva, né? Então, essas oscilações têm a ver também com o fígado, tá bom? E aí, um ponto bom, eu trouxe como exemplo o VC4, né? Vasoconcepção 4, porque tonifica Yin e Yang, né? Do rim. Então, são sugestões. Como você pode fazer? No infravermelho, todos os pontos no infravermelho. VC4, 2 joules, R7, 2 joules, BP4, 2 joules, BP10, 2 joules ou 4 joules também, né? Porque às vezes é porque aí o acupunturista tem que avaliar, né? Se tem ali, se ele percebe um quê de estagnação, 4 joules para harmonizar esse ponto, né? Se não, pode trabalhar, tonificar o baço 10, tá bom? Agora, se for uma estagnação muito forte, aí de sangue, aí pode inclusive dispersar, né? É porque numa live eu tento trazer, quando eu trago pontos aqui, eu tento trazer mais, mais feijão com arroz possível. Porque se você harmoniza, é mais feijão com arroz possível, porque esse ponto sendo estimulado, ele vai tonificar naquilo que precisar tonificar, dispersar naquilo que tiver que dispersar, né? Porque se às vezes a gente é muito assim, tonifica, dispersa, e aí depende muito do padrão do paciente. Mas ponto de rim, geralmente a gente tonifica VC4, R7, né? Dificilmente a gente cede esses pontos, né? Por isso que eu tô aqui, pode tonificar e tal. Mas 2 joules, tá na dúvida, né? Mas o acupunturista, ele vai conseguir avaliar isso melhor. Então, 4 joules harmoniza, né? Na dúvida, harmoniza, porque às vezes o acupunturista, principalmente, né, iniciante, ele fica um pouco na dúvida. Mas eu vou nutrir e aí eu vou mover também, é um ponto que tem as duas ações, então você harmoniza para você ter as duas ações bem ali, tá bom? Estimuladas. Beleza? E aí, gente, olha só. Isso daqui, a gente tá aqui, ó, falando das 4 fases do ciclo da mulher, né? Fase 1, fase 2, 3, 4, 1 e 2 mais Yin, que é a menstruação, depois pós-menstruação. Fase 3 é ovulação e 4 pré-menstrual. E aí a gente traz os princípios terapêuticos, vou fazer só uma revisãozinha. Os princípios terapêuticos de cada fase, então você pode trabalhar uma mulher. Eu, no início, eu trabalhava muito assim, né? A mulher vinha e, eu tô querendo me harmonizar. Aí eu sugeri, então vamos harmonizar pela sua fase de ciclo menstrual, porque na anamnese já via que a menstruação tinha TPM, tinha questões, então vamos regular. 3 a 4 meses ali regulando a fase do ciclo, né? E aí, gente, dá para incrementar alimentos que façam esses princípios terapêuticos, dá para incrementar chás, fitoterapias, tá bom? Você não fica só nos pontos de acupuntura. E aí, na fase 1, você trabalha pontos para eliminação do sangue, para ajudar a eliminar completamente esse sangue e ele não ficar estagnado dentro de você. Na fase 2, você já nutre esse sangue, né? O Chong mais esvaziou, agora você nutre. E na fase 3, já é o início da fase Yang, começa a aumentar esse Yang no corpo da mulher, harmonizar o Qi. A fase 4 também é importante, circular, harmonizar o Qi, né? Às vezes tonificar o Yang também, né? E é isso. Então, eu trouxe um exemplo de cada ponto. Na próxima live eu vou falar sobre menopausa e na próxima live eu vou mostrar para você como você vai conseguir um material exclusivo comigo mostrando esses pontos que eu falei na live de hoje. Porque não dá para ficar aqui puxando, mostrando, levanta, né? Não dá. Então, hoje anotem os pontos e a gente mostre isso na próxima semana, tá bom? Beleza. Aí, eu sei que ficou agora, a live ficou muito voltada para a laser acupuntura, né? Mas agora, como que você pode, você que não é do mundo da medicina chinesa, mas é um laser terapeuta, como é que você pode auxiliar essa mulher, né, nas fases do ciclo? Bom, vamos supor, você vai trabalhar regular,
né, vai regular o ciclo feminino. Ciclo feminino é uma questão que acompanha a mulher desde sempre. Então, assim, você pode montar um tratamento de LIB. É uma forma que eu gosto muito de trabalhar, mas eu acho que aqui eu não faria dessa forma. Uma forma que eu gosto muito de trabalhar. A queixa é aguda, né, diariamente, tal, tal, tal. Quando a queixa é crônica e é uma queixa, uma patologia mais assim, por exemplo, chegou um paciente que está tratando uma hipertensão e está descontrolado e já tem muito tempo que não, né, não consegue regular. Eu monto uma sessão de 10 sessões de LIB e eu faço de 3 a 5 sessões iniciais seguidas, conforme a disponibilidade do paciente. Mas também, se ele começa a trazer resultados ali bem interessantes, às vezes eu nem termino às 5. Já vamos começar a se passar, tá? Quando eu estou falando em questão crônica. No caso aqui, de você estar regulando o ciclo feminino, eu não faria 10 a 5 iniciais, eu acho que não tem muita essa necessidade. Eu faria de 2 a 3 vezes se você for trabalhar apenas ali com ILIB, né? Você está montando um tratamento de ILIB, que você consegue regular o ciclo feminino. O ILIB não leva o corpo à homeostase, ao reequilíbrio. Gente, a gente reequilibrando o organismo, dando nutrição energética pro corpo, esse corpo vai ter energia para resolver aquilo que tem que resolver dentro dele. E o ciclo feminino, ele entra. A regulação dos hormônios, né? A, a melhora a resposta neuronal melhora, a questão hormonal melhora. Às vezes você está tratando uma coisa, mas você regula o parasimpático. Quando você vê, você está focando numa reabilitação ali de um movimento, mas está trabalhando tão bem o ILIB que o intestino desse paciente começa a melhorar, né? Então, o ILIB, ele consegue, sim, né? Mas você vai ter que montar a sua estratégia, porque não é uma vez por semana, né? Eu acho que de 2 a 3 vezes por semana inicialmente, para você começar a regular e sentir. Eu já tive retorno de paciente da melhora de sangue que tinha muito coágulo e começou a ficar um sangue com menos estagnação. A gente não melhora a microcirculação do sangue, não melhora as propriedades reológicas do sangue, né? E a gente consegue trazer qualidades de sangue, né? A gente sabe, o acupunturista, né? Claro, outras áreas também, né? Sabe a questão da qualidade do sangue menstrual como saúde da mulher, né? O sangue muito escuro, muito estagnado, não é legal. O sangue tem que ter um sangue vivo, vermelho vivo, né? E aí, bom, minha sugestão é trabalhar radial, assim, sabe? Eu não vejo necessidade de trabalhar outras artérias. De membros inferiores, não vejo tanta necessidade. Também carótida, sublingual, não vejo tanta necessidade. Eu acho que a radial é a mais interessante, né? E aí a gente fala sobre os parâmetros. Adulto até 70 quilos, 30 minutos. Acima de 70, 40, 60 minutos. Gente, isso bate muito com a metade do peso da adulta, né? Que a gente está falando de ciclo menstrual, da mulher. Então, assim, o que é metade do peso? Eu fiz um Reels essa semana que eu falava metade do peso da paciente, ou do paciente, nem lembro o que eu estava falando no Reels. Mas o pessoal, o que é metade do peso? Você pega o peso, né? Eu peso 60 quilos. Qual é a metade de 60? 30. Essa metade vai ser o tempo que você vai fazer de LIB, então 30 minutos. O paciente pesa 100 quilos. Qual é a metade de 100? 50 minutos, tá? Aí você vai falar, nossa, mas é muito tempo. Porque um paciente mais pesado, um paciente maior, ele vai ter mais sangue. Então, o tempo do ILIB é o tempo mínimo para o sangue passar na frente dos fótons, né? E receber ali a irradiação, tá bom? Então, aí se você passar do tempo ideal, não vai fazer mal, tá? Não tem problema. Claro, né, gente? É tudo com bom senso, né? Eu tô falando assim, você é um adulto, 45 minutos, eu fiz uma hora e meia, ok. Eu não tô falando de pegar um recém-nascido, que é 3 minutinhos de LIB e fazer 30 minutos. Ali você pode trazer, sim, um, um,
um dano assim, não é um dano, mas assim, você pode é, exigir demais do corpinho desse neném, né? Pode até gerar um estresse ali nele, né? Então tem que ter bom senso. Quando eu falo passar um pouco, é passar um pouco, não é também uma coisa super absurda, tá? Vamos lá. É, bom, aqui tem a minha colinha aqui para ver se não estou esquecendo nada. Ai, bom, espero que você esteja entendendo, né? Nem parei para ler, já vou ler aqui os comentários. Ó, vou começar a abrir agora para a caixinha de perguntas. Se por acaso não der tempo, eu sempre abro a caixinha depois da live. Eu sempre salvo a minha live, publico ela, jogo nos stories. Você sempre vai ter acesso às minhas lives, tá? E aí, também coloco no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Lá, gente, além de todas as lives, lá também tem aulas gratuitas. Então, assistam os conteúdos, tá? Lá eu também trago toda semana conteúdo para o meu canal do YouTube. Se inscreve no canal para você receber notificação, tá bom? Então, vou abrir caixinha de perguntas e se eu não conseguir responder tudo aqui, eu respondo durante a semana, beleza? E vamos lá, vamos lá. Vamos para as perguntas. Estou de cenário novo hoje. Ah, que bom, o pessoal estava dando ali. Ó, a clínica C Costa, Clínica C Costa. Para enxaqueca, qual a dose do laser infravermelho? Bom, para enxaqueca, você pode fazer. Você quer fazer laser no infravermelho, né? Então, eu nem sei se você está falando em aplicação pontual, né? Aplicação pontual sobre o cérebro, fazendo uma transcraniana, alguma coisa nesse sentido. Bom, porque assim, você está perguntando para uma laser acupunturista, né? Então, assim, eu faria pontos de acupuntura, né? Para trabalhar essa descida desse yang, dessa energia da cabeça. Então, você pode trabalhar até para circular a energia, enfim, ponto G4, F3, R1, né? Você pode trabalhar. E aí você pode fazer uns 4 joules para harmonizar os pontos infravermelho, tá? Você pode fazer, se você for fazer uma aplicação pontual, eu não faço esse tipo de aplicação para enxaqueca, tá? Mas se você for utilizar pontos na cabeça, porque se você faz irradiação, né, aqui no infravermelho, você está colocando luz sobre o córtex pré-frontal, né? Então você está irradiando o cérebro. Então você pode fazer uma dose de regeneração ou, a depender ali, acho que de 3 a 4 joules, né? Você pode modular a inflamação e depois regenerar isso daí. Então, doses ali medianas, né, para baixo, tá? E o que eu acho interessante que, claro, enxaqueca, gente, é multifatorial, né? Pode ser que um paciente você faça uma sessão e, nossa, deu ali o plim e acabou. Mas pode ser que a pessoa sofra 1000 anos, né, daquela condição, faça as coisas e não resolva tão rapidamente. Mas uma coisa muito indicada, uma aplicação muito indicada, você pode fazer na carótida, tá? Carótida e lib, tá? Você está perguntando do infra, mas eu estou trazendo o vermelho, tá bom? E lib na carótida 10 minutos. Você pode escolher um lado, né? Se você escolher o lado direito, você irradia o nervo vago. Se você pode também 5 minutos, tá bom? Também é interessante para enxaqueca, tá? Tem ponto também de vesícula, mas eu não sei se você, né? Eu estou falando dos pontos aqui de acupuntura, mas um ponto bem interessante para dor de cabeça, né? Que esse daí é meio que de senso comum, não é só para o acupunturista, mas o IG4, né? A gente, gente, meu avô, que não, né, totalmente leigo, quando eu era criança já apertava esse ponto aqui em mim para dor de cabeça. O que, que é esse ponto? Aqui, quando você junta, tem uma almofadinha bem aqui no meio, né? Você aperta e aí dá aquela dor, né? Ele é bem doloridinho. Aqui, você pode vir e trabalhar de 4 joules, dependendo da dor de cabeça, de 4 a 6 joules, tá? No infravermelho, que isso é um ponto que você trabalha também dor de cabeça, tá bom? Vamos lá. O ILIB, com certeza.
Oi, Lu, boa noite a todo mundo. Vamos lá. Mi Martins, para a medicina chinesa também existe o climatério? Sim, também existe, tá? E aí a gente, na próxima aula, a gente trabalha climatério e menopausa, mas existe sim, tá bom? Ah, Lu, obrigada. A Lu falou, você explica tão leve, que bom. Fico feliz, porque às vezes a gente aqui na live não tem um quadro, não tem uma imagem, não tem um PowerPoint, né, de querendo, né? Mas que bom que vocês estão gostando. Gente, isso daqui é só é, é, é o início de um bate-papo, né? Porque realmente para conversar sobre saúde da mulher e tudo tem mais profundidade, tá? Mas isso é para trazer numa live, né? Ó, a Viviane falou: vou ter uma paciente que quer engravidar. Dá para repetir? Ah, Vivi, vai ficar gravado, tá? A live. Olha só. Na questão, isso é bem interessante, tá? Na questão de você trabalhar para uma paciente que está querendo engravidar, é bem interessante que você pode trabalhar, combinar com ela, ó, então a gente vai preparar seu corpo né, para você engravidar. Vamos trabalhar pelas fases do ciclo, né? E aí, a cada fase você usa esse princípio terapêutico, só que aí você pode combinar com alimentação terapêutica chinesa, né? Ou seja, você vai numa fase que você tem que tonificar yang, você vai preferir alimentos que tonifiquem o yang, que não sejam tão frios, né? Então você usa o princípio terapêutico para alimento e para fitoterapia. E a laser acupuntura e o ILIB, tá? O ILIB também. Aí no caso dela, eu acho interessante, você tem que se encontrar no mínimo uma vez por semana para poder fazer o ciclo dar certo, né? Mas é, combinando com o ILIB, talvez umas 2 vezes por semana. Aí, claro, você não precisa fazer a laser acupuntura toda a sessão, mas o ILIB, sim, né? Ah, coisa boa, Vivi, anotou as coisas, né? Eu revisei. Ai, que bom. Ó, a Valdene perguntou qual o canal do YouTube. Valdene, é Fernanda Pradines, Laser Acupuntura Integrativa, tá bom? Depois da live, eu vou deixar nos stories, eu sempre publico a live, jogo para os stories, eu vou jogar o link do YouTube. Aí vai ficar bem fácil para você. Só me dá 5 minutinhos depois da live, só para eu organizar aqui, não perder a live, gravar tudo. Eu deixo o link e aí você já entra lá, já se inscreve no canal, tá bom? Ó, a Glaucia perguntou, no ciático, qual ponto seria melhor para tirar da crise? Glaucia, no ciático, o que, que é interessante, né? Bom, eu vou falar tanto da questão da laser terapia e na questão do, do acupunturista, né? Bom, que é interessante para tirar da crise? Se tiver, se esse paciente que está com dor no ciático for uma dor incapacitante, uma dor que realmente a pessoa não consegue sentar, levantar, aquela coisa muito assim, que você precisa usar o seu laser para analgesiar mesmo, para calar, para silenciar esse neurônio, né, esse nervo, né, que está sinalizando, o que que você faz? Você não faz em cima, né, exatamente em cima do nervo, uma analgesia. Você vai na raiz nervosa, então você vai ali na altura, você tem que conferir, né, o caminho L1 a L5 e também os sacros também, na verdade, ali nos forames, na questão do sacro, a raiz nervosa fica em cima dos forames. Para o acupunturista, fica em cima realmente do bexiga 31, bexiga 32, bexiga 33, 34. Tá? Então, em cima dos forames sacrais, você pode analgesiar, tá? Seijar-lhes para cima, infravermelho. Quando você está em cima ali da raiz nervosa, você consegue analgesiar, tá?
E aí você pode ir fazendo o trajeto dessa dor, né? Saindo ali do sacro e começando a entrar aqui, né? Em cima do bumbum, tal, fazendo todo o trajeto. Aí se tiver na perna pegando, você vai fazendo o trajeto. Ali, aí você já começa a modular. O que é isso? Você vai. A gente estava jogando energia mais alta para analgesiar, porque você está trabalhando com estímulo de fotofísico, de bloqueio de dor. Quando você pega o trajeto, quando você começa a sair da raiz nervosa e vir para o trajeto, aí você já pode modular a inflamação, que é pôr uma dose mais intermediária. Você pode fazer, como né, a gente precisa de profundidade, tudo de 3 a 5 joules no infravermelho, dando distância entre os pontos, tá? Então você não faz muito grudadinho, senão você começa a somar os joules e quando você vê, você está bloqueando. E quando você bloqueia, você silencia e depois volta, não consegue ter evolução. Então, deixa para bloquear na raiz nervosa, o trajeto você vai modulando e se você tiver um ponto, um pior ponto, né, sei lá, esse daqui é o pior ponto, você diminui um pouco mais a dose, você regenera ali, né, no infravermelho, você pode usar de 2 joules, de 1 a 3 joules ali, né, para regenerar, tá? E aí, bom, se for uma crise aguda, Glaucia, o que você pode fazer, né? Não é uma questão ali crônica, a pessoa está na crise, pede para ela te encontrar, tentar fazer sessão seguida. Semana passada eu estava com um caso desse. Não era bem ciático, era do lombar, e aí aguda. E aí eu falei, ó, pelo menos 3 sessões, vamos ver. Então eu fiz uma e eu falei, e ela até, eu nem tinha analgesiado, eu tava só modulando. Quando ela falou assim, eu acho que eu vou tomar remédio, eu falei, não, então deixa eu bloquear. Aí eu analgesiei, então ela saiu sem necessidade de tomar remédio, porque eu falei, se você tomar remédio, você vai mascarar, eu não vou saber se minha dose foi certa ou não. E talvez você tenha que voltar aqui amanhã. Aí fiz a dose, e aí analgesiei lá na raiz nervosa, fiz o trajeto modulando. No pior local, eu dei uma regenerada. E aí saiu bem, mas o feedback que eu recebi essa semana é bem isso, né? Às vezes o paciente vai sair ali suportável, mas aí ele dorme e a luz é absorvida, a célula né, trabalha com aquela luz. Falou, cara, no dia seguinte ela mandou mensagem dizendo que não queria mais a sessão, tá? Então não precisou voltar. Então nessa fase aguda, combina com essa paciente, ó, pelo menos 3 sessões e vamos ver. E inibe, né? E aí, o que acontece? Eu te falei aqui, né? A janela. Você pode fazer 6 a 9 joules para analgesiar. Você pode modular de 3 a 5 joules. Você pode regenerar de 1 a 3 joules, mais ou menos. O que você vai fazer? Você escolheu ali, então eu vou hoje analgesiar com 9 joules. Se esse paciente voltar amanhã, você analgesia não com 9 joules, já muda a janela, já muda a dose dessa janela, já vai para 6 joules, tá? Por quê? Para gerar estímulo, para não ficar na mesma dose e isso estimular a célula, tá? A regeneração. Então, essa alternância de dose dentro da janela é bem interessante. Tá? Aí na próxima semana, digamos que o paciente volte, já não está com tanta dor, você não precisa nem bloquear, não precisa nem analgesiar, já vai direto modular, vai lá na raiz nervosa, modula, 4 a 5 joules, e aí já pode vir, né, modulando, ou se você, se eu tenho mais um pouquinho, vem regenerando, dando pouquinhas doses, porque a célula vai, pega essa luz, trabalha mais um pouquinho, e quando você regenera e modula a inflamação, você está analgesiando indiretamente também. Porque está acontecendo nessas duas situações um efeito fotoquímico com a luz. Então, você está trabalhando na regeneração e mudando a química da célula, e com isso regenerando. E quando você modula a inflamação, né, você e melhora a lesão, regenera, você para de enviar estímulos de dor, de inflamação, então isso vai melhorando a dor também, tá bom? Ó, a Daniele perguntou, paciente com 11 anos, bem novinha, muita cólica, fluxo de sangramento grande, como seguir? Dani, bom, já está menstruando, né? Então você pode trabalhar nessa questão. Se for familiar,
você tem uma possibilidade de aplicar ILIB com mais frequência, faz de 2 a 3 vezes por semana, né? Até dar uma regulada, depois você diminui para 2 vezes por semana e tal. Depois, só manutenção 1 vez por semana. Mas a aula de hoje de fases do ciclo é uma aula que você pode fazer, tá? Se você for acupunturista, aí esses pontinhos vai ficar bem tranquilos para você seguir, tá? E aí, na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre menopausa, e aí eu vou dizer como vocês acessarem o conteúdo, uma aula para localizar esses pontos que eu falei, beleza? Ó, a Viviane perguntou, no caso de engravidar, trabalho todas as fases e dou ênfase na 3 e na 4? Vivi, no caso de engravidar, você vai trabalhar normalmente, fase 1, 2, 3, 4. Você tem que também ter uma boa fase 1 e 2. Você tem que ter sangue de qualidade, porque é uma fase IN. Então, o endométrio tem que estar de qualidade, né? Para não ficar aquele endométrio fino, né? Então, você tem que ter óvulos de qualidade. Então, tudo isso trabalha igualmente com a mesma importância 1, 2, 3, 4, tá? Não precisa, não tem um enfoque. Você tem que trabalhar essa mulher bem a fase 1, porque a fase 1 também vai dar respaldo para as outras fases, a 2, né? Cada fase dá respaldo para a próxima, porque traz o equilíbrio para a mulher. A mulher tem que ter as 4 fases equilibradas. Uma mulher desequilibrada, ó, eu vou falar aqui, e pode ser que tenha alguma mulher que se identifique. Uma mulher que está com a energia, né, com ciclo desregulado, quando fala assim, mulher na fase ovulatória, ela fica mais pro mundo, fica de bom humor, a libido lá em cima. Cara, a mulher desregulada, ela na fase da ovulação, que é a fase que ela tem que estar mais expansiva, ela tá mal-humorada, irritada, cansada na fase ovulatória, né? Ou seja, está desregulado. Como é que uma mulher quer porque isso a gente falou de uma ginecologia natural, né, da mulher, né, a natureza, a mulher está mais assim para atrair, né, o homem para poder, né, ter a reprodução. Então, assim, essa fase tem que estar mais, imagina, desregulada. Ela tá, é como se fosse uma TPM antes da TPM, entendeu? Então, tem que trabalhar as 4 fases, tá bom? Ah, que bom que eu respondi, Vivi. Ó, Mônica, a Mônica acabou de falar, agora que eu consegui entrar. Ó, gente, eu vou deixar salvo, tá? De nada, Gláucia. Pronto, a Dani já respondeu, é um familiar. Quando a gente está tratando um familiar, acaba, né, que acho que os efeitos são até melhores. Por quê? O paciente, é toda uma questão envolvida, é uma questão financeira, é uma questão de logística, né? A gente sabe, a gente diz um mundo ideal, mas a realidade é que às vezes, 1 vez por semana a gente está no lucro, o paciente está vindo, né? Quando fala 2 e o paciente se dispõe a dizer, e quando ele se dispõe a fazer seguido, assim, meu Deus, né? Então, assim, a gente tem que ver como é que é o dia a dia mesmo, né? Tem a logística, tem a questão financeira. Quando a gente está falando do familiar, e quando é dentro da nossa casa é melhor ainda, porque aí você trabalha com laser, leva o laser para casa e cuida do familiar em casa, né? Então aí pronto, aí você consegue. 11 anos, né? Aí você faz metade do peso dela, tá? E. Ai, gente, que susto, eu pus o despertador para não passar, eu não passar a hora aqui. Para eu fechar o raciocínio antes. Gente, que susto. Olha só, aí você coloca metade do peso dela, mas assim, eu acho que pode começar 3 vezes por semana, tá? E aí começou a melhorar a qualidade do sangue, diminui para 2 vezes por semana. Pronto. Aí dá um tempo, às vezes até um ciclo, pronto, depois 1 vez por semana, tá? Eu acho que vai dar para responder todo mundo. Ó, a Bavares. Estava fazendo ILIB 2 vezes na semana. Esses dias eu estou investindo um possível nódulo maligno no seio. Continuo com o ILIB ou suspendo o procedimento? A questão
do ILIB com câncer, com nódulo, né, com tumor, o que acontece? A grande questão é a questão do medicamento. Você não está fazendo tratamento, né, convencional, né, você está averiguando, né, você está pesquisando. A questão é quando, se você tem um diagnóstico e decide fazer o tratamento convencional oncológico, não é que, ai, pronto, não posso fazer. Não, você vai conversar com o médico, falar, ó, tem essa terapia aqui também, tal e tudo, e ela melhora o sistema. Só que o médico precisa, é bom, né? Sendo você, é o médico, né, ter ciência e tudo. Agora, se é um paciente seu, o ideal é ele autorizar. Porque ele precisa ter ciência, porque é um tratamento complexo e é um medicamento. Então, para ele poder saber se está interagindo bem, porque assim, tem estudos mostrando boas interações, tá? Do ILIB com com remédios, né, oncológicos. Mas existe ainda receio dentro da do mundo científico de que, será que atrapalha? É mais por um atrapalhar o tratamento do que o laser, o ILIB não vai fazer alteração celular, tá? Ele é um efeito não ionizante, tá bom? Então, você não tem nenhum diagnóstico, você não precisa suspender, tá? Inclusive, ele vem para trazer, só não faça em cima, porque né, pontual, porque você está investigando, né, para não mascarar nada. Então, não faça em cima, mas como é que fala, sistêmica, é interessante. Então, para você continuar modulando a inflamação, continuar melhorando, né, se equilibrando, dando energia para o seu corpo. E aí, né, depois, quando você tiver o diagnóstico, você, né, pode continuar, pode, e aí, assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Mas o ILIB, ele entra como uma nutrição energética, tá bom? É só para você entender como funciona na questão do câncer, né? Porque é, esse receio é mais pela interação do medicamento, não é com o tumor em si, tá bom? Claro que eu tô falando de ILIB, né? Você não vai colocar sobre a pele, beleza? Olha, gente, eu consegui responder todo mundo. Foi bem bacana, a gente conseguiu falar aqui na live, né? Falamos sobre o ciclo feminino, tá? Na próxima semana vamos falar sobre menopausa. Vou abrir caixinha de pergunta, vou mostrar para você como que vocês conseguem acessar esses pontos aí com material exclusivo para vocês, tá bom, gente? De nada. Eu agradeço. Uma coisa importante. É, quem é de Brasília, eu estou com um curso presencial, eu estou com uma vaga, tá? Então, fala comigo no privado se você tem interesse. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.